Reforma da Previdência proposta iguala a aposentadoria de homens e mulheres aos 65 anos. PT reúne conselho político e sai em defesa de Lula contra suspeitas das Zelotes e da Lava Jato. Juiz Sérgio Moro diz ao TSE que existem provas do pagamento de propina como doações a partidos. Estudo confirma a presença de Zika vírus em cérebro de 2 bebês e reforça possível elo com microcefalia. Rússia é acusada de bombardeios a hospitais e escola que mataram 50 civis na Síria. Maior seca em 20 anos no Amazonas afeta turismo e causa prejuízos para agricultores. São Paulo e Flamengo perdem e Itabu continua diante dos principais rivais. Pênalti com 2 toques dá o que falar na goleada do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Justiça bloqueia bens de Neymar avaliados em 200 milhões de reais por suspeita de sonegação. Jornal da Band. Oferecimento Itaú. Baixe o Toque Pague e venha pro Digital. Petrobras. Só o gás Liquigás tem essa marca. E Itaipava, vai verão, vem verão e sua Itaipava continua 100%. Boa noite. A polêmica sobre o uso de larvicida no combate ao mosquito Aedes aegypti ganhou um novo capítulo. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, disse que foi mal interpretada quando alertou para os riscos da aplicação de produtos químicos em água potável. A entidade negou ter feito relação entre inseticida e microcefalia. A gente cuida muito. Plantas não faltam em casa, mas nada de pratinho embaixo do vaso para acumular água. Os baldes estão sempre secos e limpos. Tanta disciplina não blindou Dona Hermínia e a dengue apareceu no ano passado. Foram 7 dias de cama. Agora ela passou de dona de casa a vigilante do bairro. Fiscaliza e denuncia. Abandonado, hein? Muito. Isso Prato cheio pro mosquito. Deus me livre. Se pegar outra, vai me derrubar. Que nem diz, eu vivi até agora com 78 anos, nunca tive nada, agora por causa da sujeira dos outros a gente fica doente. E tem um Zika agora também, essa novidade. Parece Zika, né? A chegada de uma nova epidemia de mais uma doença transmitida pelo Aedes aegypti torna urgente a busca por métodos eficazes e seguros para o extermínio do mosquito. A mobilização inclui o fumacê com vários tipos de pesticidas pulverizados em casas e áreas de risco, além dos larvicidas colocados em água. E ainda faltam respostas para a possível ligação do Zika vírus com os casos de microcefalia. Que precisa ser melhor estudado. Pode ser que seja o Zika, pode ser que seja o larvicida, pode ser que seja as condições sociais que tem na região. O que está acontecendo agora é que um grupo de médicos questiona o modelo de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem o uso constante desses venenos que fazem mal para a saúde humana. O que eles defendem é o combate ao criadouro e a situações como esta aqui, garantindo saneamento básico para 100% dos brasileiros. Na semana passada, a Abrasco havia emitido uma nota sugerindo uma possível ligação dos casos de microcefalia com o uso desses produtos químicos. Hoje a entidade diz que foi mal interpretada, mas faz um alerta sobre os riscos. Vários desses produtos utilizados, apesar de aprovados, são uso crônico, de forma exagerada e inadequada, aumenta o risco de câncer, tem efeitos teratogênicos sobre a gestante, sobre os fetos das gestantes também. Nós achamos que não deve ser usado dessa forma. Todo criador que vê, você põe um larvicida. Não, destrói o criador. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as substâncias usadas no país têm a aprovação da Anvisa e a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mulheres que usam transporte público em todo o país costumam enfrentar um problema grave, o assédio sexual. No metrô de São Paulo, o número de denúncias desse tipo de abuso cresceu quase 30% no ano passado. O metrô de São Paulo transporta diariamente 4.600.000 pessoas. Desse total, 60% são mulheres. Segundo a Polícia Civil, em 2015, a cada 3 dias, uma mulher sofreu abuso sexual dentro do metrô. Segundo um estudo, foram 123 casos em 2015, um aumento de 28% em comparação com o ano anterior. A que se deve isso?
O metrô, desde 2014, tem efetuado campanhas para estimular as mulheres a denunciarem. Nós percebemos que as mulheres não estavam denunciando eventuais assédios que ocorriam e é importante que a mulher denuncie. Com Elice, o problema aconteceu na linha vermelha. Ela percebeu uma aproximação estranha e se defendeu. E ele começou a se esfregar assim em mim. E eu dei uma cotovelada nele. E aí ele acabou descendo depois, eu acho que ele ficou meio sem graça, não sei. Várias mulheres relatam o mesmo problema. Nós fomos com uma câmera de celular dentro de algumas estações do metrô e ouvimos a reclamação de diversas mulheres sobre o abuso diário nos vagões e também nas estações. Ele encosta a mão em você, sabe? Você afasta e a pessoa continua te pressionando, sabe? Eu joguei com uma moça, o rapaz chegar e o trem tá vazio e ele atrás dela e ela conversando com a amiga, ela não perceber. Com Suelen, o assédio começou com uma cantada. Ela não correspondeu, mas o homem insistiu. O que é que o funcionário do metrô disse quando você pediu ajuda? Eu relatei o caso para ele simplesmente me falou que isso acontece todos os dias, várias vezes no dia, e que se eu quisesse relatar, eu deveria abrir uma ocorrência lá no metrô. O metrô afirma realizar constantemente campanhas de conscientização e treinamentos para que os funcionários saibam coibir o abuso e amparar as vítimas. Aqui funciona a central de segurança do metrô. Através de 3.000 câmeras, os agentes acompanham o que acontece em 4 linhas e também no monotrilho. Além disso, nesses computadores chegam as denúncias feitas por SMS. Todo mundo que passar por uma situação ofensiva pode relatar o fato através de mensagem no celular. Mesmo assim, muitas mulheres ainda não se sentem seguras. Na verdade, a gente tem muito receio, né? Medo. Medo? É. Dos homens? É. Principalmente quando está muito lotado assim, a gente sente. A Polícia Civil de Minas Gerais terá mais um mês para concluir o inquérito sobre o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. É a terceira vez que o prazo é estendido. Até agora, a empresa responsável pela maior tragédia ambiental do país recorreu de todas as multas aplicadas e nada foi pago. O rompimento da barragem foi no dia 5 de novembro do ano passado. Desde então, a Polícia Civil ouviu mais de 80 pessoas e juntou 1.500 páginas no inquérito. Mas, como havia acontecido em dezembro e em janeiro, pediu a prorrogação do prazo, o que foi atendido pela Justiça. O delegado Rodrigo Bustamante, responsável pelo caso, não explicou o motivo que o levou a pedir mais um adiamento. A polícia tem agora até o dia 12 de março para entregar o inquérito que apura as causas e aponta os responsáveis pelo desastre que deixou 17 mortos e 2 desaparecidos. O delegado havia adiantado que os diretores da Samarco serão indiciados por homicídio. Só não está definido se será culposo ou doloso quando há intenção de matar. O presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, e o diretor de operações da mineradora, Kleber Terra, já foram indiciados pela Polícia Federal. Os 2 estão afastados da empresa. A Samarco também já recebeu multas por crimes ambientais que totalizam 250 milhões de reais, mas recorreu de todas e até agora não pagou nada. Tá aí, a Samarco recorreu rigorosamente de todas as multas que recebeu. Deve pressupor que nenhuma delas é justa. Não pagou nenhuma dessas multas. Deve pressupor que não tem nada a pagar. Dinheiro não lhe falta. Primeiro porque é controlada por 2 gigantes, a Vale do Rio Doce, ou Vale, e a australiana BHP. Depois porque disposição de gastar dinheiro em outras coisas também parece não faltar. Neste fim de semana, a Samarco, essa mesma responsável por essa tragédia, gastou uma boa bolada de dinheiro fazendo propaganda em vários meios de comunicação do país, vendendo sua boa imagem de empresa diante da tragédia que causou. Paloma. A maior estiagem em 20 anos no estado do Amazonas já deixou 4 cidades em situação de emergência. Moradores sofrem com a falta de água potável, agricultores acumulam prejuízos e o setor do turismo também sente o impacto da seca. A cidade de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, é conhecida como Terra das Cachoeiras. Mas este ano a paisagem mudou. A situação é considerada atípica na região. Os mananciais de água doce estão muito abaixo do normal. Por isso, o volume das cachoeiras também foi reduzido. A água que antes jorrava em todo o paredão rochoso cai em menor quantidade. Os turistas aproveitam para chegar mais
perto. Esse engenheiro de São Paulo já tinha estado aqui e se surpreendeu com a mudança. Uma outra forma de ver. Na primeira vez era cheio, agora está vazio. Aí você pode ver as pedras, né? As corredeiras não se esvaziaram por completo, mas pelo menos 4 comunidades enfrentam a falta de água potável, já que poços também secaram. O jeito foi a prefeitura começar a passar com carros-pipa. A felicidade é grande porque a gente consegue lavar as louças. Olha como está a pia cheia de louça porque não tínhamos uma gota de água. Agricultores também somam prejuízos. Seu Domingos perdeu toda a produção de banana e mandioca por causa do tempo seco. Quem vive da agricultura realmente está na estaca zero, né? Acabou tudo. É a pior seca em 20 anos. Para a Defesa Civil do Estado do Amazonas, a mudança climática foi provocada pelo fenômeno El Niño. O pescador que não tem transporte para se locomover por terra agora precisa caminhar uma longa estrada quando sai de casa. Com as crianças fica mais difícil ainda, né? Uma tempestade no meio da tarde causou muitos problemas nesta segunda-feira na região metropolitana de São Paulo. 2 pessoas estão desaparecidas em São Caetano do Sul. O dia virou ontem em grande parte da capital, em grande parte da capital e houve inúmeros pontos de alagamento. Assunto para a meteorologista do Jornal da Band, Laura Ferreira. Boa noite, Laura. Ainda chove forte em São Paulo, pode voltar a chover. Qual é a situação? Boa noite, Boixá. Nesse momento, toda a cidade permanece em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência. Os radares meteorológicos mostram que vem, sim, mais chuva por aí, com nuvens carregadas que avançam no interior. A tempestade começou pelas zonas sul e leste, acompanhada de rajadas de vento de mais de 60 km por hora. Alguns córregos transbordaram, como o Ipiranga, que a gente observa aí nas imagens. As áreas alagadas se espalharam por todas as regiões durante a tarde. Alguns carros ficaram praticamente submersos com a enxurrada e pessoas ficaram ilhadas no meio da enchente. O mundo desabou em outras cidades da Grande São Paulo. Olha essa escadaria em Mauá, com a água da chuva invadindo uma das estações de trem da CPTM. A linha teve que ser interrompida. Em São Bernardo do Campo, essa outra imagem mostra a força da correnteza com mais áreas alagadas. A volta para casa nesta segunda-feira está exigindo muita paciência dos motoristas e a meteorologia prevê ainda mais chuva, Boixá, para os próximos dias. Vamos ver o mapa da previsão. Além de São Paulo, choveu forte hoje também em alguns pontos do Rio de Janeiro. Na verdade, ainda chove em várias regiões entre o sul e o sudeste por conta dessa frente fria aqui que avança pela costa das 2 regiões. E amanhã, sob influência desse sistema, o tempo permanece instável e com previsão de temporais nas áreas mais escuras de São Paulo, do Rio, de Minas. Boa notícia, porque volta a chover com bastante intensidade também sobre os reservatórios. E não só amanhã, mas ao longo de toda a semana. Teremos um volume bem significativo de chuva sobre o sudeste, inclusive na capital paulista, mas sempre com um tempo bem abafado. Amanhã máxima de 29 graus. Novas instabilidades se formam entre a Argentina e o Paraguai. Então o ar seco que estava sobre o Rio Grande do Sul perde força, voltam as condições de chuva. De uma forma geral, terça-feira de tempo instável em grande parte do país. Sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva, exceção apenas nesta área que vai do litoral do Espírito Santo ao interior da Bahia. Aqui tem um ar mais seco que dificulta a formação de nuvens carregadas e vai garantir uma terça-feira ensolarada e quente. A temperatura máxima prevista é de 33 graus em Salvador, 33 também é a máxima em Porto Alegre, 30 graus em Goiânia e máxima de 36 no Rio de Janeiro. Estudo confirma a presença de zika em cérebro de 2 bebês e reforça possível elo com microcefalia. Pênalti com 2 toques dá o que falar na goleada do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Diferente e permitido. Daqui a pouco no Jornal da Band.